Gente, agora estou ouvindo, desculpa mais uma vez, né? Então, voltando nisso aqui, o que a gente acredita muito nesse assunto da telemedicina, e estamos investindo nisso, por quê? Porque a gente acredita que nós vamos ter uma grande redução de sinistralidade nos contratos, sucessivamente, e mais ainda, o acesso fácil a nossos usuários finais, que esse é o grande objetivo que a gente quer, né? A gente quer ajudar as empresas a ter a redução de sinistralidade, queremos ajudar usuários a ter o acesso fácil, tá certo? E isso para a gente é importantíssimo, tá certo? Porque já que se as empresas gastam, as suas empresas, a nossa empresa, gastam uma fortuna de assistência médica, a gente quer que o usuário final tenha um bom acesso somente. Também tem o lado, né, o lado muito social sobre isso, como eu falei aqui, acho que, não sei se pegou alguns vídeos, no vídeo todo, né, no áudio aqui todo, tem muitas pessoas, quando a gente fala de telemedicina no Brasil, ele não era aprovado, agora está um pouquinho aprovado para Coronavírus, certo? E só que isso vai, eu acredito muito que isso vai se estender para outras patologias e tudo mais, né? E o que é importante de tudo isso para nós? Importante é que isso vai ter para o usuário final uma facilidade. Então, como eu falei para vocês aqui, a gente tem pessoas que têm muita dificuldade de pronto-socorro, de distância e tudo mais. Também temos as pessoas que vão no pronto-socorro com uma rapidez ao pronto-socorro, com uma dor de garganta, com uma dor de cabeça e fora outras coisas. E a gente quer realmente trazer soluções melhores e a gente acredita muito nisso, né? Então, por isso que a gente investiu, por isso que a gente acreditou, trouxemos o Dr. Alper para toda a nossa carteira hoje de clientes, tá certo? E a gente está investindo isso aqui e estamos começando a implantar em cada um dos contratos, tá? Hoje, para vocês terem ideia, nós começamos a forma no dia 13 de fevereiro. Nós já tivemos, tá, quase, só nesse mês de abril, quase 27 mil consultas realizadas, tá certo? Então, foram consultas realizadas, obviamente que grande parte disso foi coronavírus, tá certo? Ou seja, muita gente utilizou para entender o processo, mas a gente já sente que isso teve uma queda grande, né, que teria uma queda grande na utilização do plano médico, ou seja, no pronto-socorro. Tá? A gente estima que nessas 27 mil consultas, nós deixamos as empresas que hoje estão nesse projeto, deixaram de gastar quase 3 milhões de reais no processo todo, tá certo? Então, é bastante dinheiro, mas mais que isso, que a gente sentiu, principalmente nas empresas de vocês, usuários finais, agradecendo a própria instituição de vocês, não, por ter implantado a telemedicina, por estar se preocupando com os seus dependentes, tá certo? E assim sucessivamente. Então, um pouquinho isso da telemedicina, tal, que a gente acredita bastante, tá? Então, aqui eu quero começar aqui, eu queria deu um breve retorno, desculpa aí, caiu as imagens de vez em quando aí, né? Então, eu só queria colocar umas coisas muito importantes, fazer algumas perguntas aqui, e eu acho que eu vou começar pela Cíntia, né? Eu gostaria de saber, Cíntia, hoje todos os clientes, todos os usuários de vocês estão em home office, como que eles estão hoje, como que você está sentindo isso? Qual que foi também a implantação da medicina com vocês, né? Eu queria entender um pouquinho de você, depois com o Isla, depois com o Gilson, né? Porque aqui nós temos 3 setores muito importantes, né? Ou seja, nós temos o setor de automóveis, temos o setor bancário, temos o setor de varejo, que é o grande, macro. Então, eu queria sentir de vocês aí como foi esses colaboradores hoje em home office, tá certo? Como foi o assunto da telemedicina, eu queria que vocês começassem com a Cíntia aí, né? E a Cíntia também é uma conhecedora nata do assunto de recursos humanos, na parte de assistência médica, trabalhou em muitas empresas importantes nesse segmento, então sabe muito bem o que a gente pode esperar da telemedicina e desse home office. Vamos lá. Tá. Bom, André, o home office para a gente, hoje, ele atinge cerca de 50% da nossa população, porque tem uma parte da nossa força de trabalho que ainda está nas lojas,
lojas de novos, nas lojas de mercado. Então, esse público não foi atingido com a política de home office, mas todo o back-office, sim. E foi muito rápido, né? De um dia para o outro, a gente teve que colocar todo mundo para trabalhar em casa por uma questão de segurança, né? De cuidado com os colaboradores. Então, no princípio, teve uma demanda grande para a área de TI, de estruturação, de viabilizar o acesso remoto para todo mundo, equipamento para todo mundo, mas a gente conseguiu muito rapidamente colocar as pessoas para trabalhar em casa com todos os recursos que elas precisavam. E, recentemente, na semana passada, a gente aplicou uma pesquisa para saber como é que as pessoas estavam se sentindo. Foi uma pesquisa rápida, com cerca de 5 perguntas. A gente usa a metodologia do NPS, então, no geral, o índice ficou em 78%. A gente teve mais de 80% de adesão à pesquisa. E depois a gente foi fazendo algumas outras perguntas para que, assim, nos orientaram sobre como as pessoas estavam se sentindo, se isso estava funcionando. A gente tinha já do lado da companhia a perspectiva dos gestores de que a gente estava mantendo um bom índice de produtividade, as tarefas estavam sendo feitas em sua totalidade e que a empresa estava funcionando, com todo mundo em casa, estava tudo perfeitamente funcionando. Então estava bom para a gente, agora a gente queria saber se estava bom para eles também, né? E a pesquisa foi muito surpreendente, porque quando a gente pergunta para as pessoas, pede para elas classificarem entre bom, excelente, muito bom e ruim, a gente teve 96% de pessoas que responderam bom, muito bom ou excelente o home office, né? Então teve, assim, deu para perceber que as pessoas estão satisfeitas em trabalhar em casa. Depois a gente perguntou se lá na frente, quando tudo terminar e quando a pandemia passar, se eles gostariam de continuar trabalhando em casa e quantas vezes por semana. E aí, o 3 vezes por semana foi o mais votado, o que ganhou. Depois a gente perguntou para as pessoas, a gente colocou uma lista de palavras para eles escolherem a palavra que mais representava o sentimento que ele estava tendo naquele momento trabalhando em casa. E a palavra mais escolhida foi produtividade. Depois a gente perguntou quais eram as principais vantagens do home office e as desvantagens, né? As duas escolhas de melhores vantagens foi ter mais tempo para ficar com a família e mais foco, conseguir ter mais foco nas atividades, né? Porque talvez tenha menos ruído e as pessoas conseguem se concentrar melhor. Em questão de qualidade de vida e do foco no trabalho, foram as duas maiores vantagens que as pessoas viram. E desvantagem não teve nenhuma, assim, né? A palavra mais votada foi nenhuma desvantagem, com quase 50%. Então, aplicar a pesquisa foi bom, porque a gente percebeu que a modelagem, né, que é possível hoje a gente trabalhar, né, esse modelo de home office, trouxe certamente uma série de ganhos para as empresas e para as pessoas também. E aí a telemedicina, André, eu acho que ela tem esses dois lados também, né? Ela é boa para o usuário, ela é boa para as empresas e ela é boa para os médicos também, porque eu vejo que o mesmo conforto que a telemedicina traz para o paciente, ela também traz para o médico, que também não precisa se deslocar, que também fica menos exposto. Então, na Unidas, o uso do Dr. Alper tem sido assim muito elogiado. Eu acho que depois que as pessoas vencem essa barreira, né, de usar a câmera, de se sentir confortável em conversar, né, por meio de um equipamento, elas têm uma experiência muito positiva, o que faz com que elas recomendem a utilização. Acho que a qualificação dos médicos que estão participando, né, desse programa, dessa ferramenta aí da telemedicina, são médicos muito bem preparados e que também se sentem confortáveis em fazer o atendimento nesse formato. E vejo com muito bons olhos, assim, acho que tem trazido resultados muito positivos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, na Unidas, a gente teve uma boa adesão, uma boa aderência ao formato da telemedicina. E você, Gilson, que hoje, o Macro, uma grande rede varejista, que não parou, né? Pelo contrário, tá aí, você não pode parar. A gente precisa almoçar, tomar café da manhã, almoçar, jantar, precisamos de, né? Como que foi todo esse processo do home office hoje? Como estão vendo o assunto da telemedicina? Enfim, conta um pouquinho aí para nós. Bom, André, pegando o gancho que você colocou, né, o macro é uma atividade essencial, né, e o tema do home office,
como na mesma situação que a Cíntia trouxe, ele sempre foi um tabu dentro do nosso escritório, né? Primeiro porque como que nós conseguiríamos ser produtivos ou atender as nossas lojas, porque o fato de ter um escritório, o escritório de suporte à loja, é para suportar as lojas. E em casa, como que a gente ia conseguir administrar isso? Então, eu acredito que também foi da noite para o dia, né? Nós implementamos, a área de TI foi... E é engraçado que a área de TI sempre é castigada, né? Maltratada, e o cenário agora é ao contrário, pelo menos no macro, estão sendo super bem elogiados, a velocidade de trazer ferramentas, soluções para poder nos apoiar de casa. Então, hoje, 100% do escritório de suporte à loja está trabalhando em casa. O feedback que nós temos, né, da mesma forma que a Cíntia colocou, nós aplicamos também uma pesquisa, saiu recentemente, a gente divulgou essa semana para toda a empresa, feedback super positivo, a produtividade, ela é notória em todas as áreas, mas o grande desafio, né, nesse cenário é como disciplinar a liderança em questões de reuniões, porque você deixou de ter aquela reunião, aquele café de 5 minutos para poder resolver um problema, virou uma vídeo, né, e essa vídeo ela vem se acumulando. Então, o grande desafio para o RH hoje é como que nós conseguimos disciplinar a liderança em cumprir jornada de trabalho, fazer jornadas mais flexíveis, respeitar o horário de almoço. Essa semana eu estava conversando com o meu time, essa semana parece que a gente começa a entrar numa normalidade e fala, opa, agora eu consigo... E aí vocês têm o sentimento de culpa. Será que eu estou sendo produtivo? Então, e a experiência está sendo positiva, eu acredito que veio para ficar, né, da mesma forma, acho que o feedback de qualidade de vida, eu sou um exemplo, eu trabalho no Butantã, moro em Guarulhos, eu gasto aí, em média, 3h30 de trânsito, então essas 3 horas estão sendo compensadas de outra forma, e não é diferente com os nossos colegas, mas o nosso grande desafio, André, é com as lojas, né, porque as lojas não deixaram de trabalhar, estão trabalhando, nós temos hoje 100% das lojas atuando, e a nossa principal atenção, de forma genuína, foi como que a gente consegue resguardar os nossos funcionários. Então, a primeira ação foi afastar todos os funcionários crônicos, né, que a gente sabe quais os critérios que a ONS definiu para esses crônicos, e o Dr. Alper, ele foi fundamental, porque boa parte da população de crônica nós já sabíamos quem eram, e os demais, que era uma zona cinzenta, o Dr. Alper, ele foi fundamental, porque com simples ligação, contato, a gente conseguiu mapear esses funcionários. E aí, falando da questão de percepção, né, então a primeira percepção que nós tivemos, principalmente da liderança, será que esse funcionário está sendo genuíno na hora de dar esse feedback, de ter essa conversa com um especialista, com um profissional? E isso foi por terra quando a própria liderança começou a entrar em contato, porque ela viu o profissionalismo que é o feedback, o retorno, o SLA que vocês aplicam para o atendimento, depois de 3 minutos já tem um médico entrando em contato com você, o pós-atendimento, né, a cada 3 dias, entrando em contato para saber se você tomou uma medicação, como que você está. E fora isso, né, o suporte todo que o Dr. Alper vem nos dando, a gente tem uma equipe médica também interna no macro, sendo suportada até pela equipe da Alper, para poder fazer o acompanhamento dessas pessoas que utilizaram o Dr. Alper. Por que isso? Porque é uma forma da gente também mitigar a utilização, utilizar de uma forma disciplinada. Porque se ele já utilizou o Dr. Alper, eu tenho uma equipe médica ou uma corretora me dando suporte com esse pós-atendimento, a gente consegue mitigar a utilização. Passando a parte de crônico, nós tivemos as pessoas que têm a suspeita, né? Eu estou com uma gripe, uma dor de garganta, e isso ajudou também na questão, que é música para os meus ouvidos, né, André? A gente sabe que trabalhar no varejo, no atacado e varejo, as margens são super enxutas, então, quando você olha a sua conta, o seguro-saúde, né, a assistência médica é o principal, despesa no custo de pessoal, né, depois de salário, e com o Dr. Alper, se a gente pegar o histórico, a utilização na medicina primária, ela reduziu bastante, né, pelo menos nesses últimos 45 dias.
né? Eu acredito, ontem eu estava conversando com alguns colegas, a gente vai ver o reflexo disso lá na frente, né? Porque não é imediato, mas uma forma que, deixando o custo de lado, quando a gente olha de uma forma genuína para os nossos funcionários, o quanto que a segurança que nós oferecemos para ele, de uma forma de casa, ele tem um atendimento, o primeiro atendimento para saber se ele deve ou não ficar em casa, quantos dias ele deve ficar. E uma coisa que foi super interessante, que muitas farmácias, né, grandes drogarias, estão aceitando o atestado, né, o receituário para compra até de antibiótico, né? Isso, assim, o feedback que nós recebemos foi super positivo, porque a preocupação era, tudo bem, eu utilizo a telemedicina, eu tenho um receituário, mas e quando eu tenho um antibiótico, alguma medicação que precisa, né, uma prescrição realmente oficial do médico? Então, tem já a rede credencial, drogarias aceitando essa recomendação, esse documento. Então, acho que, assim, é um serviço que chegou para ficar, o feedback super positivo. Ontem eu estava conversando com a Regiane, eu compartilho essas boas experiências com os colegas dos outros países do macro, né? Eles estão super ansiosos para poder conhecer, porque eles, diferente de você receber a telemedicina de uma seguradora, quando você tem um parceiro que trabalha de forma genuína, né, olhando para a sua despesa, sabe a dor que você tem no final do mês, para poder chegar nos números que você orçou, né, isso é fundamental para o nosso negócio. Então, eu estou super feliz, né? Em nome do macro, falo que a telemedicina chegou para ficar. A gente sabe que a ANS provisoriamente autorizou a utilização, mas eu não tenho dúvidas que daqui para frente ela vai ser estendida para outras especialidades. E compartilhando um pouco com vocês, assim, muito feliz. Adiantando um pouco, eu fico mais feliz ainda quando souber que a telemedicina vai ser ampliada para serviço psicológico, porque acho que nesse momento, né, as pessoas ficando em casa, existe uma necessidade, tem a saúde emocional, né, que ela está abalada, e tendo uma ferramenta idem ao Dr. Alper, agora com viés psicológico, isso vai ser, vocês vão fechar com chave de ouro esse processo. Então, muito agradecido por fazer parte dessa jornada junto com vocês. Muito bom. E Gilson, me fala uma coisa, o usuário, você teve muito bons feedbacks do seu usuário, principalmente dos usuários que estão mais distantes, você sente os dependentes, para a gente também, os dependentes para a gente é muito importante, né? Eu vejo que você não tem do dependente, você tem do titular, mas você sente que os dependentes, a esposa, o marido, que seja, eles tiveram uma adesão a isso boa? Tiveram, André. Como que hoje, grande parte dos contratos, né, nós temos uma grande massa que são as pessoas que não estão no dia a dia com você, lá no dia a dia do RH, né? Estão em casa, ou estão trabalhando, ou que seja, estão na escola. E para nós, a nossa preocupação, quando a gente investiu, é justamente se esses dependentes, eles tinham, teve uma aceitação boa e está utilizando. Isso para nós é muito importante. Né? Bem, sim, André, acho que bem colocado. Como eu falei para vocês, sendo uma atividade essencial, né, e você não tendo o pai e a mãe em casa para poder dar assistência para o filho, né, muitas vezes esse filho ele fica com os avós, ou com o pai ou com a mãe, ele está sendo essencial, porque muitas vezes esse dependente filho, muitas vezes não tinha acesso à rede primária por uma questão do pai estar trabalhando. Então, hoje, ele consegue, sim, passar por uma consulta, tirar uma dúvida, para saber se ele tem ou não, como que ele está, a saúde dele. Ontem eu recebi um feedback de um colega dizendo que o filho, né, a gente sabe, acho que todo mundo está vendo que hoje comerciais falando de telemedicina, e o feedback foi, olha, pai, a empresa X está oferecendo telemedicina, eles estão atrasados, porque a gente já tem há 2 meses, né? Então, eu acho que é legal você ter feito essa pergunta, porque a gente consegue sentir realmente que ele está mudando a forma das pessoas procurarem a rede hospitalar. E fora isso, a gente sabe, porque em algumas regiões, as nossas lojas, a rede credenciada, ela não tem um atendimento tão adequado quanto a gente espera, e hoje com o Dr. Alper, ele consegue ser atendido naquilo que ele espera. Muito bom, muito bom, muito bom.
Muito bom, muito bom. Wilson, e você no PAN? Como está vendo esse momento do coronavírus e tal, com a telemedicina? Como o pessoal tem uma boa adesão? Como o pessoal está todo em home office? Como que é? Como vocês estão hoje? Primeiro, eu vou pedir desculpa pelo meu cenário aqui atrás. Vocês estão vendo que eu não sou youtuber, né? Então, eu peguei o quarto da minha filha, né? Porque é onde eu tenho o melhor ponto de rede. Então, eu estou no quarto da minha filha, não tenho um cenário montado, um pouco diferente de vocês aí, que já são experts nisso, né? É a primeira vez que eu estou fazendo aqui do escondidinho aqui, entendeu? Tô aqui. Por isso que deu uns problemas no começo aqui, entendeu? No E aí sistema. tem coisas que eu até tentei arrumar de manhã, mas vocês vão notar que tem coisas aqui atrás que ela vem, ela puxa a cadeirinha, coloca, então não dá. Não, isso que eu tô levando bronca da Gabriela aqui, que tá aqui no WhatsApp aqui. André, aplica aqui, aperta o botão, aperta o outro. Eu tô aqui, né? Calma pra lá, não sei. Controlando aí. Já apaguei o celular, desliga aqui pra. Mas vamos lá. Bom, Só a bronca dela aqui. não, aqui em casa também. Eu tô com saudade do trabalho, né? Mas vamos lá. Primeiro, é um prazer estar com vocês. Acho que só tem feras aqui. E eu tô mais ou menos no mesmo tempo de RH, de jornada de vocês, né? Eu falo mais ou menos porque eu tô ali com 19 anos de experiência em RH. E eu lembro que quando veio a pandemia, né, a diretoria me chamou e falou, bom, você como é um cara experiente em RH, né, como é que a gente lida com essa crise? Eu não tinha a menor ideia. A gente nunca vivi isso nesses 19 anos, e mesmo quando a gente vai olhar a teoria de RH, não tem isso, né? Eram outras crises, eram outros momentos, mas não esse momento que nós estamos vivendo, né? Uma coisa que ficou clara logo de início é como é que a gente lida com esse lado emocional das pessoas, como é que a gente administra isso, né? Como é que nós, como RH, ficamos mais próximo do colaborador para realmente organizar a coisa, porque ficar em casa, muitas vezes, já não é fácil. Imagina você ficar preso em casa, sem sair para lugar nenhum, e ainda mais banco, que é aquela pressão de virar, de vender, de produção. Então, tem uma complexidade por trás que virou a nossa agenda e começou a dia. Então, hoje, desde o momento da pandemia, até hoje, nós temos reuniões diárias com a diretoria para fazer a discussão de como é que foi o dia, como é que está sendo, e é britânico. Todo dia tem essa reunião às 18 horas para a gente fazer o fechamento do dia. E o colaborador, ele está administrando da melhor forma possível no que é possível. O home office já era algo que nós tínhamos para um grupo de pessoas, não era para a massa toda do Banco Pan. Migrar isso da noite para o dia teve, sim, um esforço grande de tecnologia, como já foi citado. Não foi simplesmente uma virada de chave, mas na prática, para o usuário final, foi como se fosse, né? Mas ainda hoje eu tive uma reunião com o time de TI, a gente tem um pessoal trabalhando 16 horas por dia para sustentar toda essa operação, e é complexa. Hoje no PAN nós temos aproximadamente 500 operadores de veículos, né? Veículos é algo que a gente sabe que as concessionárias fechadas, lojas fechadas, então como é que a gente administra isso? Uma outra cidade começa a abrir, começa a fazer uma operação, então a gente já tem um time de retaguarda aí se organizando. Nesse meio tempo, nós pensamos que fazer um programa que venha apoiar esse lado emocional do colaborador seria também importante, então nós entramos com um programa de apoio assistencial, um psicólogo, questões de planejamento financeiro, assistente social, mas não foi tão impactante quanto implantar o Dr. Alper. O Dr. Alper veio como algo que realmente o colaborador abraçou isso, né? Hoje o PAN, a matriz está na região da Paulista, então a gente tropeça, cai dentro de um hospital, funciona assim, então o nosso colaborador, qualquer dorzinha, ele já ia direto, passava ali no 9 de julho, Sírio, Santa Catarina, seja lá qual for, e hoje não é assim, né? O cara não pode sair de casa, então como é que a gente organiza isso da melhor forma? E aí vem o Dr. Alper, que já no lançamento em fevereiro, eu acreditava na ferramenta, mas eu sabia que seria muito difícil emplacar.
e aí parece que a Alper combina certinho para, vamos lançar antes da pandemia, porque quando chegar a pandemia já está preparado, né? Então foi forçado mesmo. Eu acho que todo mundo foi catapultado, né, para esse momento que nós estamos vivendo, não tem mais como fugir disso, essa é a nova normal. E eu só recebo elogios da telemedicina, do Dr. Alper, realmente o colaborador aciona em 2 minutos, tem alguém já ligando para ele, já vem a live, isso traz uma segurança e um conforto absurdo, né? Então, acho que a Alper está de parabéns, a gente já discutiu, né, hoje o colaborador está em casa com a família, ele já quer que a mãe dele, que o pai, que moram juntos, que já acesse o Dr. Alper também, ainda estamos cadenciando isso, organizando da melhor forma, mas é só elogios. Hoje eu tenho 100% dos colaboradores do PAN estão em home office, estão trabalhando em home office, está funcionando bem. Eu só fico preocupado com a telemedicina com o Dr. Alper, que só vai aumentando essa ascendência aí de utilização, né? Como é que organiza isso melhor depois? Que bom, que bom. Que bom, que bom, que bom. Fico feliz com isso aqui. Na verdade, para a gente, né, como eu falei no começo, é uma satisfação esse assunto da telemedicina. Acho que o Gilson, eu acho que é uma satisfação para a gente isso, que a gente acredita muito nisso, né? Como eu falei, volto, a gente acredita demais na sua telemedicina. E diante disso que eu ia falar para vocês, depois eu tenho umas perguntas para vocês. Já veio pergunta para cada um de vocês aqui, viu, do público aqui, tá? Gilson, Cíntia, Wilson, tem pergunta para todos aqui. Mas bom. o que a gente vai colocar, na verdade, muito claro para vocês é o seguinte: o Dr. Alper, ou seja, a gente começou com essa plataforma, né? Que a plataforma ela é composta de telemedicina, que foi o começo, a plataforma chama Dr. Alper. Telemedicina com BI preditivo, né? Para a gente, ou seja, para a gente entender exatamente quais são as grandes situações dos contratos e dos problemas que nós temos nas grandes famílias, tá certo? A parte de afastados, tá certo? E o que a gente vai agora lançar, já vamos lançar a semana, toda a parte de psicologia, né? Ou seja, o telepsicologia para os nossos funcionários, dependentes, poderem utilizar isso aqui. Obviamente que nós vamos ofertar isso na plataforma. E nós vamos começar com mais coisas, né? A gente quer, na verdade, complementar o seguro o serviço das operadoras. A gente não quer de forma alguma se contrapor, de forma alguma. O que a gente quer é complementar isso, né? Então, hoje, tem algumas operadoras começando a falar, negócio de telemedicina, vamos aplicar operadora A, operadora B e tal. Mas o que a gente não quer o contato 0800. Foi com algum de vocês falaram, eu quero, na verdade, contatos face-to-face, que eu tenho certeza, né, e a gente sabe, a gente é latino, contato, né, próximo à pessoa, é muito mais fácil, dá muito mais coragem do que uma simples ligação, né? Então a gente quer ter 24 horas por dia, 7 dias da semana, tá certo? E o contato que a gente acha extremamente importante. Quando a gente fez todo esse estudo da telemedicina, a gente avaliou vários parceiros, seja aqui, seja fora, e a gente viu que a gente entendeu que o face-to-face vai dar uma segurança, né? Agora, o uso da telemedicina, começar a usar é um desafio que nós temos, que vocês têm, e vocês com os seus funcionários, para que as pessoas saibam usar uma educação, né? Eu acho que tudo, da base de tudo que a gente tem na vida, chama-se educação, e saber educar as pessoas a saberem usar, né? Saberem usar corretamente e usar mesmo. A primeira vez, como que pega esse aplicativo aqui, como que a gente faz? E a gente viu, né, como todo esse número que eu falei enorme de consultas que nós tivemos aí, né, nos que na verdade nós lançamos no comecinho de fevereiro, logo em março teve a pandemia. Então a gente sentiu que tem uma utilização muito elevada, né? As pessoas usavam lá 3 vezes por dia, eu queria ver o funcionamento. Não, a gente sabe que aí tem um filho e tal, e a gente entendeu depois de uns dias, entendemos isso aqui, que as pessoas estão vendo a funcionalidade da ferramenta
e começaram a usar. Então, hoje, se eu pegar de 2 meses que nós estamos aí com o negócio, né, com a ferramenta funcionando, a gente vê que algumas pessoas, alguma grande parte das pessoas, eles fizeram consultas, estão fazendo consultas mais assertivas, né? Então ele está lá, realmente eu estou com um problema, vou lá falar, eu estou com qualquer patologia, vou lá, vou clicar no telefone e vou falar com o médico imediatamente, tá certo? Não é para um conhecimento. Mas isso vai entrar na rotina da pessoa, porque ele vai achar que vai ser muito mais fácil, tá certo? Muito mais fácil, muito mais ágil, né? E a gente acha também que isso acaba dando, aí, até por uns feedbacks que eu tive de usuários de vocês, uma satisfação a pessoa trabalhar numa empresa que está cuidando da saúde dos seus dependentes e tudo mais, né? Eu acho que isso é cuidar, né? Isso que nós estamos fazendo é cuidar dos seus dependentes e tudo mais. Esse é o acesso que está sendo dado, eu acho que é cuidar disso aqui. E aí, André, eu reforço com você, a pergunta é, quem gosta de ir num pronto-socorro, né? Quem se sente feliz, estou indo num pronto-socorro e sai de lá super feliz que foi. E aí, quando eu olho os indicadores da telemedicina do Dr. Alper, eu vejo lá 93% de satisfação na utilização do telemedicina, né? Eu falo, pô, mas como é isso, né? E quando você usa, você entende. Aqui, eu acho que a gente não está vendendo a ferramenta, né, Dr. Alper, mas a telemedicina, Dr. Alper, ela tem funcionado muito bem e está atendendo de madrugada, quando o colaborador precisa, porque o filho não para de tossir, gera uma preocupação danada, e eu sou um crítico, né, sobre o atendimento de pronto-socorro, seja pelo custo, seja pela forma de atendimento, e o Dr. Alper, ele vem e ele encaixa de uma forma que é super bacana, né, que é super bacana. Pelo menos eu não estou ganhando nada para falar da ferramenta em si, não sei o Gilson e a Cíntia, né, mas eu não estou, mas eu acho que está funcionando bem conosco pelos indicadores que a gente acompanha, pela utilização que a gente acompanha, pelo colaborador está pedindo, pô, deixa eu estender para o resto da minha família, a ferramenta é super boa, não preciso sair de casa, é rápido, eu tenho, entre aspas, um diagnóstico que é preciso, então eu acho que isso casa e adequa um pouco essa situação do pronto-socorro, que é hoje uma questão crítica no nosso país. Né? Exatamente. É isso aí, muito bom. Eu vou passar aqui umas perguntas que fizeram já as pessoas já direcionadas. A primeira pergunta é para a Cíntia, vem aqui na Unidas. Quais ações de qualidade de vida que foram realizadas? Lives sobre saúde mental, atividade física, sobre o coronavírus. O que a Unidas ela fez alguma coisa sobre isso? A gente entrou com uma comunicação bem forte, né? Desde o início da epidemia, dando todas as orientações, recomendações, isso logo nas primeiras semanas. Depois, quando a gente conseguiu se estruturar melhor, se organizar, a gente trouxe, sim, alguns parceiros, a gente chamou de Giro Unidas, então todo dia tem uma programação. Essa semana a gente trouxe um médico para tirar dúvidas do corona, uma psicóloga, às 11h30 todos os dias tem uma aula rápida, né? Essa semana teve aula de yoga, então são sempre intervenções de 15 minutos, 30 minutos, e tem uma programação diária. Todos os dias a gente traz ou um assunto, né, de saúde mental, de qualidade de vida, e com dicas para ajudar as pessoas a lidarem com essa situação e passarem com um pouco mais de tranquilidade, de serenidade por esse momento que a gente está passando, mesmo à distância, né? Acho que todas essas intervenções e esses programas também ajudam a pessoa a sentir que ela continua fazendo parte dessa companhia, dessa organização, né? Porque esse afastamento também gera esse distanciamento, né, da marca, do institucional. Então, a gente mantendo sempre contato com as pessoas e lançamos também uma rede social agora, que é o Yammer da Microsoft, que é muito parecido, né, com o Facebook, para aproximar as pessoas, e tem tido um efeito muito positivo, porque as pessoas lá aproveitam, né, para se ver, se cumprimentar. Então, todos esses mecanismos tecnológicos aí a gente tem tentado utilizar para aproximar as pessoas e para manter esse sentimento de pertencimento e de grupo, de time, de equipe vivo, né? Então, isso a gente fez pelo lado de diminuir o distanciamento.
Agora, das questões relacionadas à saúde e qualidade de vida, a gente tem atuado muito nessas intervenções rápidas, por meio de webinar ou pelo YouTube com os nossos colaboradores. Muito bom. Só para te adiantar, uma das coisas que eu acho que nós vamos lançar rapidamente é essa parte de meditação do aplicativo, né? Ah, legal. Você faz às 11h30, ela convida o pessoal para ter os horários, tal, e é uma das coisas que a gente acredita bastante. Ou seja, mais uma vez, a gente não quer sobrepor o serviço da operadora, e sim a gente quer colocar serviços que vão fazer com que o usuário, né, usuários, os dependentes possam utilizar essa plataforma para outras coisas, tudo relacionado à saúde. Esse é o nosso objetivo, entendeu? Isso é o nosso objetivo. Mas muito bom. A próxima pergunta que vai para vocês, na verdade, vai para o Wilson. Vamos lá, peraí. Peraí, sumiu aqui. A Gabriela aqui, a gente está fazendo 500 perguntas. Enquanto isso, eu vou arrumar meu cabelo aqui. Wilson, já foi hoje no PAN, eu acho que isso aqui é uma pergunta ainda cedo para falar, mas já foi hoje percebido os impactos do uso no plano médico da telemedicina? Está concentrado em alguns procedimentos como PS, interações, exames, né? Ou seja, a telemedicina já veio, você já sente alguma redução da utilização em cima disso, né? E eu depois, antes de responder, eu te ajudo aqui. Ainda é cedo, né? O PAN, a ferramenta, ela foi lançada em fevereiro oficialmente, né? O PAN nós entramos com a ferramenta em março, tá? Então a gente ainda não conseguiu ali no finalzinho da primeira quinzena de março, a gente ainda não conseguiu ter essa apuração. O que nós sentimos realmente, hoje a indicação institucional, recomendação do PAN colaborador não vá ao pronto-socorro, utilize a telemedicina. Nosso CEO fez uma postagem no LinkedIn falando do Dr. Alper também, colaborador, utilize, né? Então, o objetivo do PAN é a gente buscar essa preservação, até por isso que a gente está todo mundo trabalhando de casa, basicamente. Hoje nós temos 60 postos de atendimento, hoje nós temos 17 postos parcialmente abertos, que nós falamos. Então, a recomendação é o colaborador realmente ficar em casa. Acredito que no próximo mês a gente começa a ter uma percepção melhor sobre a utilização do serviço de telemedicina. Muito bom. Outra pergunta que eu tenho, muito bom. Outra pergunta que mandaram para o Gilson aqui. Gilson, como manter o engajamento e a motivação dos colaboradores que precisam trabalhar nas lojas, nessa época de pandemia? Como essas pessoas estão nessas lojas e a exposição delas junto ao Covid? Muito bom, André. Só cortou o final da pergunta, como garantir o engajamento e a motivação das pessoas que estão em lojas? Que estão indo para trabalhar nessas lojas. Tá, legal. Nós estamos hoje todo mundo trancado, fica em casa, tá certo? Como que vocês estão engajando as pessoas para irem, para servir a população e tudo mais, né? Como que vocês Bom, André. isso? Porque isso é um trabalho, é mental você levar a pessoa e trabalhar e tudo mais, né? Isso tem Bom, não, excelente pergunta, André. Eu acredito que quando você atua no varejo alimentício, você tem, isso está no seu DNA, né, a paixão por servir. Como que a gente fez para engajar e mostrar para os nossos colaboradores que ele faz parte de um serviço essencial para a população, que todos os dias, quando ele acorda de manhã, ele está no trabalho, é um propósito maior, porque ele está garantindo que tem alimento na casa de uma família, que não vai passar necessidade. Então, o primeiro ponto foi garantir, mostrar para os nossos funcionários que a preocupação das pessoas que fazem parte do grupo de risco, né, que eu falei há pouco. Então, a gente afastou esses funcionários. Aqueles que tinham sintomas também utilizaram a telemedicina para se afastar, mas aqueles que continuavam de pé, firme e forte para trabalhar, eles sabiam que o propósito era cobrir aqueles colegas que estavam em casa, né, honrando a camisa, a marca Macro, valorizando a nossa gente. Então, a gente garantiu, o primeiro ponto, fornecer o kit de higiene para esses funcionários, ou seja, o álcool gel,
máscaras, né? A gente está entrando agora com um novo lote, porque a gente vem seguindo, acompanhando que várias cidades, estados têm decretos, mas antes dos decretos a gente já estava fornecendo máscaras, o álcool gel, a limpeza de todos os carrinhos na entrada da loja, ter dispensa de álcool gel para esse funcionário, demarcando as áreas das filas. Isso mostrou para o funcionário que a preocupação não só com eles, mas com os clientes também, né? E semana passada nós tivemos uma ação mundial, né, porque o Macro ele faz parte da família SHV, que é uma empresa holandesa, que foi 1 minuto de salva de palmas. Então, todas as empresas do grupo, durante aquele momento, nós tivemos uma sessão de 1 minuto de salva de palmas. E é incrível o engajamento dos funcionários de loja. Eu gostaria de poder compartilhar com vocês, mas se vocês puderem, quem estiver assistindo, depois eu entrar no meu LinkedIn para poder ver o vídeo, um vídeo de 3 minutos que a gente mostra essa ação, vocês vão conseguir sentir o engajamento dos nossos funcionários, a importância que eles dão de poder estar trabalhando, né, para oferecer um bem maior para a família que está em casa. Fora isso, aproveitando o ensejo, André, né, falando do engajamento, né, esse é o engajamento do pessoal de loja, teve também ações dos nossos executivos, né, o presidente, a vice-presidente de RH, o vice-presidente de operações comercial, ligando para a loja, falando com esses funcionários. E quando eles recebiam a ligação desse executivo, vocês não têm ideia a emoção, o carinho que ele fala, poxa, o presidente da empresa está me ligando para saber como eu estou. Porque a pergunta não é como que estava o trabalho dele, mas sim como que eles estavam, como que a família estava, então demonstrando essa preocupação, né, valorizando que ele é uma peça fundamental nesse processo, nesse momento dessa pandemia, né, sabendo que nós que estávamos em casa, estamos aqui para poder garantir que a operação funcione, mas lá no final do dia, né, na ponta, ele é a peça fundamental para atender os nossos clientes. E olhando para o escritório, eu acho que é aproveitar o momento, né, o que a Cíntia trouxe, das ações que ela vem fazendo, nós tivemos uma ação que, assim, eu falo que foi um sucesso, foi coordenada pela equipe de desenvolvimento organizacional, liderada pela Rosângela e pela Fernanda, que é um espaço de fala e escuta, né, porque muitas vezes esse funcionário que está em casa, ele tem a necessidade de poder falar, né, ele não quer, ele quer só poder falar, então é um espaço de 1 hora, que a gente traz alguns temas, e as pessoas começam a trazer ideias, como que eles estão fazendo para se adaptar no seu dia a dia, no home office, administrando a jornada de mães, eu tive uma discussão com um colega essa semana, que ele marcou uma reunião da 12h a 1h30, eu liguei para ele e falei, você não tem noção, do outro lado, né, tem mulheres que são mães, estão fazendo dupla jornada, ela tem que parar fazer o almoço, tem que cuidar do filho, a gente precisa olhar, ter essa atenção com as mulheres que estão trabalhando em casa, porque ela está tendo dupla jornada. Também os homens também, né? Ajudando nos serviços domésticos. E a gente vem descobrindo vários talentos dentro da companhia. Então, pessoas, a gente já está organizando, né, um evento de karaokê, né? Descobrindo várias cantoras, né? Tem gente fazendo live para a família. Então, é uma forma de engajar também a pessoa, os colegas que estão no escritório, para poder ter uma suavidade, happy hours durante a sexta-feira. Então, esse é um pouquinho também, né, acho que a pergunta não foi o foco para o escritório, foi para a loja, mas eu queria compartilhar isso com vocês. Bacana. Agora, na verdade, a gente, né, fala muito, obviamente, que os profissionais da saúde estão fazendo um trabalho maravilhoso no mundo, né, no mundo todo, né? Mas também, na verdade, são pessoas da saúde, as pessoas da saúde, mas também muitas pessoas correlacionadas, né, com o mercado de vocês, né? Ou seja, é comida, né? Precisa chegar na boca das pessoas, né? Então, acho que, como foi essa pergunta, foi muito a calhar, porque, na verdade, você tem gente saindo para trabalhar porque tem que entregar comida, e assim também, não é só isso. É a coisa das farmácias, entendeu? E aí outros serviços que são importantíssimos, né, no nosso dia a dia, né? Exato, André. Exatamente. Eu acho que é isso. Não, e eu acho que o que a gente vem pregando muito no macro, né, é a comunicação, né, porque
quando a gente fala de um escritório, a gente tem meios de comunicação muito fácil. Hoje a gente utiliza, então, o Office 365, a gente tem o Teams, a gente utiliza todas as reuniões via Teams, o Yammer também, Cíntia, nós estamos implantando no macro, está sendo um sucesso. Não multiplicamos isso ainda para a loja, né, porque o acesso da loja é diferenciado. Então, o nosso grande desafio é como que a gente consegue comunicar, né, toda a nossa população, e quando eu falo população, é o funcionário que está lá na base, né, fazendo a reposição de mercadoria, operando um caixa, e a gente vem contando muito com a ajuda da liderança, né, então a equipe de gerente de loja, a chefia, mais do que nunca, eles estão engajados em compartilhar todas as informações que eles recebem do escritório central, né, colocar em prática. A gente fala que o macro, ele tem um princípio que é a excelência operacional, prezando na qualidade de atendimento ao cliente. Então, o papel do líder está sendo fundamental para que toda a comunicação, todas as ações que nós estamos implantando para o escritório e para a loja, chegue até o funcionário que está repondo a mercadoria. Que bom isso. Bom, eu vou para a última pergunta, que é para a Cíntia aqui, novamente para a Cíntia aqui. Houveram algumas restrições dos seus colaboradores da Unidas à utilização da telemedicina? E se sim, quais foram e como rapidamente foi mudado isso, né? Quer dizer, foi explicado isso? Olha, André, quando a gente analisa os dados de utilização, a gente começou a utilizar em fevereiro, né? Logo que lançou, a gente já estava na plataforma, e a gente percebe que o aumento de utilização, ele vem depois da epidemia. Mas as restrições, você sentiu que teve, a pergunta é assim, se as restrições, teve restrições dos colaboradores para a utilização da telemedicina? Essa uma restrição, não, mas telemedicina, porque as pessoas não conhecem, né? Começaram, o que é a telemedicina? Como que é? As pessoas, né? Olha, como a gente não pesquisou, né, isso formalmente, então o que eu posso compartilhar com vocês é um pouco da percepção das pessoas e dos comentários, né, frente à implantação. Eu não percebi restrições das pessoas, não. Eu acho que tem uma questão da confiança, né? Então, entre eu ir ao pronto-socorro, ver o médico e utilizar um caminho que eu já conheço, que já me é familiar, né? Eu prefiro usar esse caminho. Então, eu não ouvi do nosso público restrições em relação à telemedicina, mas eu acho que a epidemia favoreceu a quebra de restrições, se havia alguma, né? Então, as pessoas que se permitiram experimentar e descobrir, né, esse novo mecanismo de se cuidar. E foi o que eu disse, eu acho que depois que as pessoas experimentam e têm uma experiência positiva, sentem confiança, sentem que é resolutivo, isso reforça o comportamento de utilizar outras vezes, de recomendar para os colegas, de recomendar para a família, e dessa maneira eu acho que a telemedicina vai se disseminando como, de fato, como os colegas já disseram aí, um caminho sem volta, né? Isso vai fazer com que, de fato um grande avanço, eu acho que é uma super conquista para o Brasil, MST aprovada a telemedicina. Acho difícil também que a gente volte atrás, acho que a tendência é só ela se ampliar e ampliar o escopo, na medida do possível, né, das restrições que a distância tem, mas eu vejo como uma possibilidade de acesso para as pessoas, não só de conforto, né, como a gente falou aqui, de comodidade, mas muitas pessoas que não poderiam utilizar pela localização geográfica, né, pelas condições de deslocamento, e isso é dar acesso às pessoas, e quando você dá acesso às pessoas para a saúde, você de fato está fazendo a gestão da saúde e cuidando da sua carteira, né, então essa questão do acesso no Brasil é um enorme desafio. Em São Paulo, como vocês citaram, né, a gente anda ali na Avenida Paulista, tropeça, cai num hospital, mas não é assim em todos os lugares do Brasil, né? Então, o Dr. Alper, de fato, eu acho que é uma alternativa, não só para a comodidade, para o conforto, mas realmente para dar acesso para quem nem tinha essa possibilidade antes, né? Ótimo, muito bom. Bom, eu tinha uma última pergunta aqui, que na verdade foi a pergunta para mim, mas eu vou colocar aqui. Na verdade, é o seguinte, André, a Alper consegue identificar ou teve algum tipo de problema nas 27 mil consultas realizadas nesses últimos 30 dias?
aqueles atendimentos que evitaram a ida ao pronto-socorro, ou seja, são duas perguntas no mesma só. Né? Se nós tivermos condições de atender claramente essas 27 mil consultas, e isso foi indicado para o PS. Né? A minha resposta para todo mundo é o seguinte, nós, quando a gente colocou a plataforma, nós nos preocupamos muito com isso aqui. Quando teve a pandemia, eu, particularmente, quando foi declarado, eu, particularmente, entrei em pânico, né? Porque eu fiquei muito preocupado com a parte tecnológica, com a parte médica, porque nós tínhamos 1.000 médicos, 1.200 médicos credenciados nessa operação toda, tá certo? E hoje, nós passamos para 4.800 médicos credenciados. A parte tecnológica me surpreendeu muito, porque a minha sensibilidade é a reclamação de vocês, né? E são das empresas, dos usuários finais. E a gente não sentiu isso. A gente não tem um problema aqui, um problema lá, mas muito pouco, muita pouca repercussão, ou seja, e mais o atendimento, né? E mais ainda, o que a gente percebe, né? Que dessas 27 mil consultas realizadas, só 5% foram direcionados realmente para o pronto-socorro. Né? Ou seja, você precisa ir para o pronto-socorro. Né? Então, das 27 mil consultas também, quanto foi de coronavírus? Te digo isso aqui que nesses últimos dias, ele foi grande parte coronavírus. Mas, na verdade, fora que nós vamos filtrar, não era o Covid-19. Tá certo? Então, desses 27 mil consultas, a gente que evitou-se um pronto-socorro, teoricamente, tá certo? Só 5% realmente necessitavam ir para o pronto-socorro, tá certo? Então, isso ajudou bastante a gente e eu acho que foi o resultado, né? Então, para a gente é uma satisfação, todas aqui, entendeu? Então, essa é respondendo aqui. Enfim, pessoal, acho que nós estamos chegando ao final, né? Eu queria agradecer o Gilson, né? O Gilson do Macro, para quem entrou no final, o Wilson do Banco Pan, a Cíntia da Unidas, que são pessoas que eu já conheço há muitos anos, tá certo? Que estão aqui com a gente há muitos anos, né? Baita boiando aí, hein? Que são alguns anos, né? Que são parceiros, né? Mas eu acho que é isso. E nós, volto a reafirmar a posição da nossa companhia. A nossa companhia vai continuar trazendo serviços que complementam as operadoras, tá certo? Continuar investindo nessa parte de BI, que a gente acha importantíssima, porque sem o BI eu não consigo fazer a telemedicina corretamente, sem o BI eu não consigo identificar os problemas que a gente tem no contrato e entender bem a utilização, tá certo? Vamos nessa parte de afastar junto ao INSS, estamos investindo bastante sobre isso também, tá certo? Então, são essas plataformas que a gente quer. A gente não quer ser um corretor simples, a gente quer ser um corretor, um consultor que traga serviços e aí nós vamos trabalhar na medicina primária. Tá bom? Bom, André, queria primeiro, antes de encerrar, agradecer a Alper pela parceria e eu acredito que vocês estão sendo fundamentais para nos ajudar nesse processo de pandemia e em atuar diretamente com os nossos funcionários, seja no escritório, seja em lojas, mas eu não posso deixar aqui de agradecer também a todo o time de RH, acho que de forma genuína, porque não adianta você ter uma ação, mas se não for genuíno, ela não tem um propósito, né? Então, todo o meu time, acho que eu li o nome de algumas aqui, mas tem a Pamela, que comunicação interna está fazendo a diferença dentro do Macro, junto com a equipe, Luana, etc. e tal. Simone, né, da área de benefício, que foi embaixadora do Dr. Alper e vem sendo embaixadora do Dr. Alper. E eu só posso falar uma coisa, juntos nós estamos fazendo a diferença nesse momento no Macro e vamos superar tudo isso, né? Então, obrigado pelo convite e conte conosco, porque contamos com vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Então, eu acho que é isso. Cíntia, uma palavra a mais? Wilson, alguma palavra a mais? André, eu também, assim, queria te dizer que a sua equipe também, acho que complementa muito a nossa equipe, né? Então,
eu acho que a disponibilidade que as pessoas têm, a Regiane, a Mari, assim, são pessoas que estão sempre, você também, né, que a gente te aciona a hora que precisa e você está sempre pronto. Então, eu acho que essa relação de parceria, a gente briga demais, discute demais, né, André? Mas estamos aí firmes já há muitos anos juntos. Isso, tem dia que apanho, tem dia que eu não sei eu tenho que chegar em casa. Pelo menos uma vez no ano nos reajustes rola um fight, né? Assim, a gente pega pesado. Nossa, mas nós estamos juntos já há muitos anos e eu acho que eu enxergo as pessoas aí da sua equipe também como fazendo parte da minha equipe. Eu acho que esse trabalho em conjunto, né, é muito importante para que a gente tenha sucesso nos programas. Então, tem do lado de cá uma equipe, né, que se apropria, que compra a ideia, que implementa, mas certamente com essa parceria e com o mesmo engajamento do lado da Alper, né, da equipe da Alper apoiando e desenvolvendo produtos e soluções para a gente, eu acho que também assim, é o que justifica a nossa parceria há tantos anos. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Eu já agradeço. Bom, agradecer também, foi um prazer estar com o Gilson, com a Cíntia, com você, André, longa data aí nessa jornada com a Alper. Reforço as palavras da Cíntia e do Gilson. Acho que a parceria é isso. Eu considero realmente como colaborador nosso, só não pago hora extra, porque o time da Alper, quando eu aciono de madrugada, de domingo, sábado, nunca teve tempo ruim. Mando mensagem, o pessoal entra no circuito. Infelizmente, a gente vive um momento que não é bacana. Graças a Deus, nossos colaboradores estão bem, mas pensar em familiares, já perdemos familiares de colaboradores, e a Alper sempre entra no circuito, apoia com o hospital, dá todo o suporte. Então, acho que isso não tem preço, né? É óbvio que o nosso papel no reajuste é sempre, né, Cíntia, apertar, discutir, não tem jeito, né? Mas acho que essa parceria ela é fundamental, não tem preço, é super bacana, agradeço o convite para esse bate-papo aí, e estou aberto a outros convites aí, foi um prazer. Ok, pessoal, muito obrigado, a gente agradece, a Alper agradece, e vamos aí torcer para que a telemedicina seja aprovada de uma forma geral, e a gente vai colocar, e vai continuar. Será, tenho certeza disso, mas a gente vai continuar com o trabalho e nós vamos poder ajudar todos os nossos colaboradores, tá bom? Bom final de sexta-feira, bom final de semana, sem esses calls, né, esses vídeos, sábado, domingo, né, e vamos que vamos, tá bom? Legal. Obrigado, André, abraço. Obrigada. Obrigado.